falávamos aqui sobre a ideia de verdade, né? É legal porque, como diria o Ortega y Gasset, filosofia, ela não, o estudo da filosofia não segue uma linha reta, né? Ela é feita em espiral, né? Em círculos, tal qual se derrubou o muro de Jericó. Então, a gente vai sempre retomando assuntos passados, trazendo à tona novamente, voltando para assuntos anteriores e tal. É assim que funciona o pensamento, né? Pensamento é dialética. Então, nós falávamos sobre a ideia de verdade. Então, essa ideia de verdade, ela teve que ser jogada fora para que se instaurasse a nova ordem mundial. E o que é verdade? A verdade é a adequação, já dizia Santo Tomás de Aquino, do intelecto às coisas. É isso? A verdade é uma adequação do intelecto às coisas. Certo? Então, se é a ideia da verdade por correspondência, uma ideia que remonta aí a Aristóteles, que é a ideia cristã de verdade. Por exemplo, se eu digo que este isqueiro, que é branco, isso é verdadeiro, porque aquilo que eu estou falando corresponde à verdade do objeto. Se eu digo que esse isqueiro que é branco não é branco, se eu digo que ele é verde ou que ele é lilás, isso é falso, porque não corresponde ao objeto. Então, isso é verdade. Se eu digo que uma coisa que é verdadeiro. Se eu digo que uma coisa que não é falso. E isso tem se perdido nos departamentos de jornalismo. Na verdade, em toda a universidade, sobretudo nos No Brasil, departamentos. no Brasil inteiro, no judiciário, pô. A gente está vendo isso todo Tudo, dia. tudo, tudo. Por que eu falo nos departamentos de jornalismo, principalmente? Porque essa galera está todo dia noticiando opinião como se fosse fato. Eles estão todos os dias dando a versão deles da realidade. Você pega lá o G1, tá lá todo dia dizendo que o isqueiro é verde, que o isqueiro branco é verde. Eles estão fazendo isso todo santo dia, manipulando a opinião pública, manipulando aquilo que o brasileiro sabe, que na verdade não sabe de nada. Então, se você acompanha a mídia brasileira, você não sabe de nada, nada do que acontece no mundo, porque eles são treinados para isso. Nos departamentos de jornalismo, eles são treinados para dizer que o que importa não é o fato, é a interpretação do fato. Então, tudo o que o jornalismo faz hoje, na grande mídia, é isso. Eles aprenderam no curso de jornalismo. Eles fazem o quê? Preparar as condições para que o fato aconteça. É tudo torcida. Eles querem que seja assim e eles dizem que é assim, para tentar mover a sociedade, mover o curso das coisas para aquilo que eles querem, aquilo que eles pretendem, né? É tudo, jornalista hoje, cara, é tudo militante de DCE de crachá, né? É só isso, eles raciocinam dessa forma. E por que é importante nós batermos nessa tecla? Porque, primeiro, muita gente fala, vamos restaurar a civilização ocidental, né? Vamos restaurar, vamos tentar lutar para restaurar a alta cultura, mas como fazer isso? Né? Como fazer isso? Eu escrevi um texto que está no blog Carcarás, onde eu parto do livro do Michel Federico Siaca, que é um filósofo italiano, do livro Filosofia e Antifilosofia. É um livro sensacional, onde ele vai dizer, olha, é o seguinte, qual é o problema? O problema é a filosofia. O problema é que hoje nós não temos uma filosofia. Hoje, o filósofo, como diria Ortega y Gasset, inclusive, o filósofo é cientista político, o filósofo ele é agente social, ele é jornalista, ele é político, menos filósofo. Então, para que a filosofia exista, basta que os filósofos continuem sendo filósofos. Então, nós temos uma carência absoluta de filósofos nesse país. Nós temos quem? O professor Olavo. Então, se você não aprende com o Olavo filosofia, você não aprende com ninguém mais. Não tem mais ninguém fazendo filosofia no Brasil hoje. Só existe o professor Olavo. Então, por que é importante isso? Você pode pensar o seguinte, mas você acha que o cobrador de ônibus, né, a tia que vende café na praça, ela precisa saber disso? Sim. Não é nem que ela precisa conhecer isso, mas o homem comum,
por não saber a origem das suas ideias, ele não percebe, mas a fonte das suas ações está sempre em alguma vertente filosófica. Então, nós estamos sempre repetindo aquilo que os gênios do passado falaram. O cara lá, o gênio, cria uma teoria e os demais de inteligência inferior, eles repetem, eles guiam as suas vidas de acordo com aquilo, conhecendo ou não, porque vira senso comum, não é mesmo? Lembra que nós falávamos no começo sobre a cosmovisão? As pessoas que vivem no Brasil, por exemplo, apesar de tudo, e muito mal, mas ainda vivem uma cosmovisão cristã. Eles não precisam conhecer e estudar a Bíblia para isso. Não precisam saber os sacramentos, ter feito catequese. Eles vão tomar as decisões automaticamente, porque eles foram educados assim, né? Pelos seus avós, pelos seus pais. Hoje, infelizmente, isso está se acabando, mas é assim que funciona. Então, o homem comum, ele, por não rastrear a origem das suas ideias, ele não percebe que a degeneração das ciências particulares, tais como direito, tais como a ciência social, né, que no Brasil é marxismo, medicina, não percebe que a degeneração disso se encontra na perda do sentido de transcendência, né? E é aí que eu queria chegar, certo? Essa noção mesma de verdade, né, que é transcendente. Né? Filosofia é isso, é a busca dos princípios, certo? A verdade é o quê? É única, é objetiva, é imutável, não é isso? Aristóteles ensinava isso, Platão ensinava isso, a igreja ensina isso. Como o Campos bem falou, nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade é uma pessoa, a verdade não é uma frase, a verdade não é um código, a verdade é uma pessoa, que é a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noção de verdade, essa noção de pertença ao ser, que faz da sociedade, é o que faz da sociedade, não um mecanismo sem vida, Campos, né? Como o Admirável Mundo Novo, que não acreditavam mais na verdade, né? Ou uma competição de força, ou mais um organismo de fato orgânico, onde existe moral, onde existe direito, onde existe religião, certo? E essas áreas, elas não podem ser limitadas pelo aqui e pelo agora, né? Pela mediocridade do momento. Elas, claro, se desdobram, se atualizam, mas continuam verdadeiras, caso não percam de vista o princípio que as sustenta, que é a verdade. Você pode dizer, então quer dizer que a gente não pode acrescentar nada ao direito? Quer dizer que não pode haver uma nova filosofia que critica a anterior? Não, claro que sim. Não é isso que eu estou falando. Essas disciplinas se atualizam com o passar do tempo. E é normal que seja assim, porque a verdade é filha do tempo, não é mesmo? Há coisas que nós só vamos descobrir daqui a 100 anos, certo? Há coisas que hoje, apesar de serem verdadeiras, nós não as descobrimos. Não é que passou a ser verdade depois que foi descoberto. Não, sempre foi verdade, só não era descoberto, certo? Sempre foi assim. Então, essas ciências se atualizam. Inclusive, estar em crise faz parte da essência mesma da filosofia, né? Toda nova filosofia, ela sempre começa com a negação da filosofia anterior. Então, a filosofia está sempre em guerra, é sempre um tiroteio desgraçado, entendeu? Que você já entra no meio daquilo, daquela bagunça, e tentando pegar um lado, saber quem está atirando, de onde está vindo a bala e tentar reagir. Mas é assim que funciona. Então, sem esse princípio que sustenta essas teorias, essas ciências particulares, elas tendem a se degenerar. Elas perdem aquilo que as faz ou verdadeiras ou falsas. Porque se não há verdade, não pode haver falsidade. Não é verdade? Até para que o erro exista, tem que haver a verdade. Não é verdade? A mentira só existe se houver a concepção bem definida do que é a verdade. Senão, nem mentira pode haver. Então, o próprio pensamento, ele vai se animalizando. Por quê? Porque, como ensinou Santo Agostinho, nós, como seres pensantes,
participamos do ser princípio, que é Deus, que é a ideia de verdade. Então, nós não somos autossuficientes. Então, ao achar, por exemplo, que o direito é uma ciência autossuficiente e não precisa dos princípios da religião, dos princípios da metafísica, dos princípios da transcendência, nós estamos animalizando o direito. E é isso que esse pessoal está fazendo. Nós animalizamos a coisa. E, repito o que eu falei, se eu não posso dizer que é verdadeiro, eu também não posso dizer que é falso. Então, o que impede que algum governo autoritário promulgue leis que vão contra as liberdades civis, as liberdades individuais, as liberdades de culto? Quem é que vai dizer que eles estão errados? Não existe verdade. Então, não existe o erro. Então, como eu posso condenar o nazismo? Como eu posso condenar o comunismo e os ideais do partido se não existe a ideia de verdade? É impossível. Então, para concluir, já passo a bola para o Campos, ao perder de vista o ser princípio, né, que é a verdade por excelência, restam o quê? Os entes particulares e as opiniões mutáveis, né? E até uma redundância, porque o que é uma opinião? Uma opinião é a expressão de uma impressão, né? Eu tive uma impressão aqui e eu expresso ela, saca? E qualquer um pode ter uma opinião. Então, sobra a sua opinião. Sobra a sua opinião. Então, a gente perde de vista a metafísica e o mundo acaba se mundanizando, né, por assim dizer. Por quê? Porque perde-se a noção de transcendência e instaura-se o império da antifilosofia, né, o império do sofisma, o império da doxa. Então, é claro que é desnecessário dizer que para se recuperar isso, na verdade, é desnecessário dizer que recuperar isso, esse sentido de participação com o ser, de participação com a ideia de verdade, é muito, 1000 vezes mais importante do que qualquer campanha política, do que qualquer plano econômico, saca? Por quê? Porque tem que ter hierarquia. Então, se eu nivelo tudo por baixo, ao ponto de tornar o direito autossustentável ou a economia, como fazem os liberais, Campos, se eu tornar a economia um princípio, ou a liberdade, como fazem os liberais também, um princípio que não depende mais da transcendência, não depende mais da religião, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou nivelando as coisas por baixo. Eu estou perdendo de vista a eternidade e o que sobra é o efêmero, o que sobra é o passageiro, o que sobra é o empirismo, o que sobra é o marxismo, é transformar o mundo. Foi isso que Marx falou, nós passamos tempo demais tentando conhecer o mundo, agora nós vamos transformá-lo. Por quê? Porque as verdades, elas são inacessíveis aos sentidos. Não é verdade? Nós alcançamos a verdade por meio. Transformar para algo que você não conhece. Algo que é impossível de conhecer. Se não conheço agora, como é que eu vou conhecer no futuro? Exatamente. Então, a verdade é inacessível ao sentido. Então, por isso que o marxismo dá tanto valor à praxis. Porque para conhecer a coisa, o que Tomás de Aquino fala? A verdade é uma adequação do intelecto à coisa. Então, se eu descarto a verdade, então eu não preciso mais adequar o meu intelecto a nada. Eu vou usar a praxis, a ação. Eu vou agir no mundo, não é isso? Agir sem conhecer, como o Campos bem pontuou. Como ele vai concluir que a ação dele está correta ou errada? Não tem como. Esse é que é o problema. Por isso que Hitler pode mandar 6 milhões de judeus para o campo de concentração. A verdade, eu vou dizer que está errado, né? A verdade, então, se... afastar. Vai falar. Se existe apenas um mundano, né, o reino das opiniões, conclui-se que tudo que importa é, de fato, transformar o mundo, como Marx falou. Então, nós vamos deixar de lado o útil, né? Na verdade, em nome do útil, nós vamos deixar de lado a metafísica. Por isso que surge tanta ideologia pragmatista. O cara falar, eu sou pragmático, né? Eu analiso, eu ando de acordo com a corrente, né? Eu sou pragmático, eu sou útil, utilitarismo, né? Então, em nome de quê? Da revolução. Então, a gente rejeita o saber
e coloca no lugar o fazer. Nós sacrificamos a teorética e colocamos no lugar a praxis. E aí nós temos os cadáveres ambulantes que ficam louvando a morte da filosofia, a morte da religião, né? Não sabendo que com isso eles estão louvando a própria morte.